A carne, principalmente bovina, tem ganhado fama de vilã no combate ao aquecimento global. Ela é apontada como o alimento que mais contribui para emissões de gases do efeito estufa e desmatamentos na Amazônia e no Cerrado, segundo o mais recente relatório sobre clima das Nações Unidas. Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil, e eu estou aqui em Glasgow, na Escócia, acompanhando a COP26, a Conferência do Clima da ONU. E neste vídeo eu explico por que tem especialistas e ativistas defendendo reduzir ou até cortar por completo o consumo de carne como forma de combater o aquecimento do planeta. Primeiro eu vou mostrar os dados que apontam o porquê de a carne ter virado assunto agora. Depois explico por que a criação de bois e vacas polui tanto. E por fim falo sobre como podemos reduzir o impacto negativo da carne sem deixar de consumir. Antes de começar, é bom lembrar que a gente está abordando só a questão climática da indústria da carne neste vídeo. Ou seja, não vamos falar agora sobre a discussão sobre o bem-estar animal e outros temas que são assuntos para outros vídeos. Então vamos direto ao ponto, que são os dados. Uma pesquisa da Universidade de Oxford mostrou que a produção de carne bovina é, entre todos os alimentos, o que mais emite gases do efeito estufa. Segundo o estudo, mesmo uma porção de carne produzida com sustentabilidade é mais poluente que uma porção de proteína vegetal produzida sem contar com as melhores práticas de redução de emissões. Os cientistas de Oxford calcularam as emissões globais médias envolvidas na produção de 40 dos principais alimentos, com dados de 40 mil fazendas pelo mundo. Eles chegaram à conclusão de que as carnes bovina e de cordeiro são as comidas que mais degradam o meio ambiente. Segundo o estudo publicado na revista Science, 1/4 de todas as emissões de gases poluentes vem da produção de alimentos. Mas há diferenças enormes entre o impacto que as diferentes comidas têm no aquecimento global. Carne e outros produtos derivados de animais são responsáveis por mais da metade das emissões, embora só contribuam com 1/5 das calorias consumidas pela população mundial. Por isso, um relatório preliminar da ONU, elaborado para a COP26, diz que a adoção de uma dieta com menos carnes e mais alimentos feitos de plantas ajudaria a combater a mudança do clima. O documento ao qual a BBC teve acesso é elaborado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, o principal órgão global responsável por organizar o conhecimento científico sobre as mudanças do clima e orientar as ações para combatê-las. Segundo o IPCC, no Brasil a produção de carne é um dos principais fatores por trás do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, porque a vegetação nativa é muitas vezes derrubada para dar lugar a pastagens ou plantações de soja que alimentam os rebanhos. O relatório diz que dietas à base de vegetais podem reduzir as emissões em até 50%, comparado com a média das emissões de uma dieta ocidental. O governo brasileiro discordou da recomendação do relatório. Meu colega João Felê fez um vídeo sobre isso, depois dá uma olhada lá. Mas uma questão importante é que não é simples substituir o consumo de carne em países como o Brasil, onde a proteína animal, por aspectos culturais e de produção, faz parte do dia a dia de grande parte da população. Além disso, dificuldades socioeconômicas em diversas partes do mundo dificultam substituir proteína animal por vegetal. O professor da USP, Paulo Artacho, que é um dos cientistas que integram o IPCC, me disse o seguinte, abre aspas, é fácil falar para o consumidor ficar atento à proporção de gás de efeito estufa dos alimentos aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Bélgica. Vai falar isso para uma pessoa que vive no Rio de Janeiro e que está procurando osso jogado fora no lixo para comer proteína. Agora chegamos ao segundo ponto do vídeo, por que a carne de vaca gera tanta poluição? As emissões de gás carbônico e metano, os dois principais gases do efeito estufa, acontecem de 3 maneiras na produção de carne. Com desmatamento de áreas usadas para o pasto, pela erosão do solo quando a pastagem é mal cuidada e pelos gases liberados pelo boi no processo de fermentação gástrica dos alimentos que ele ingere. No caso do desmatamento, a derrubada de árvores gera liberação de CO2 armazenado por essas plantas no processo de fotossíntese. As plantas funcionam como armazéns de gás carbônico porque absorvem esse gás da atmosfera e o transformam em açúcares para o funcionamento do seu metabolismo. Com a derrubada de árvores, novas absorções de gás carbônico deixam de ocorrer, além de haver a liberação de CO2 de volta para a atmosfera pela queimada ou pela decomposição da madeira cortada.
Outro impacto da pecuária está na erosão do solo usado para o pasto. Isabel Garcia Drigo, do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, me explicou que o solo fértil também absorve e armazena CO2. Se não existir o cuidado de manter a grama e as plantas onde circulam os bois, o solo vai perdendo a vegetação e os minerais, ficando infértil e perdendo a capacidade de armazenar gás carbônico. Ela me contou o seguinte: a gente tem 81 milhões de hectares de pastagens degradadas com solo descoberto por capim. Áreas sem componente vegetal, seja de capim ou árvore, estão emitindo gases poluentes. Essas pastagens degradadas estão emitindo 39 milhões de toneladas de carbono para a atmosfera. O terceiro fator poluente da pecuária é a liberação de metano, pelo que é popularmente conhecido como arroto do boi. No processo de digestão de capim e outros alimentos, o boi libera gás metano. Em 2020, as emissões da agropecuária brasileira aumentaram 2,5% em relação a 2019, exatamente por isso. O consumo de carne no país diminuiu por causa da pandemia e a crise econômica. Com isso, menos bois foram abatidos e as cabeças de gado aumentaram em 2,6 milhões, o que aumentou as emissões de metano. Agora eu chego ao terceiro e último ponto do vídeo. Como cortar o consumo de carne parece algo distante por várias razões, como fazemos para diminuir o impacto da carne no clima? A boa notícia para quem se preocupa com o meio ambiente, mas quer continuar comendo carne, é que dependendo do cuidado adotado no processo de produção, o volume de emissões pode cair consideravelmente. Por isso, vários cientistas defendem que o enfoque de reuniões sobre clima deve ser no fabricante da carne, não no consumidor. Ou seja, em acordos que exijam práticas sustentáveis de produção e impeçam comércio de produtos ligados ao desmatamento. Durante as reuniões da COP26 aqui em Glasgow, foram assinados 2 acordos que poderão ajudar a reduzir o impacto poluente da produção de carne. Um deles foca na proteção das florestas e prevê zerar o desmatamento no mundo até 2030. Entre os trechos desse acordo está a defesa de mecanismos regulatórios e de rastreamento para impedir que carne ligada a desmatamento de florestas chegue ao comércio internacional. O outro acordo prevê a redução de gás metano na agropecuária em 30% até 2030. Esse entendimento atinge em cheio o Brasil, já que as emissões de metano no rebanho bovino representam 17% de todos os gases do efeito estufa do país, segundo estimativa do Observatório do Clima. Esse acordo significa que frigoríficos e produtores brasileiros terão que adotar práticas sustentáveis para garantir um impacto menor da pecuária no meio ambiente. Isabel Garcia Drigo, da Imaflora, destaca 3 medidas que podem ajudar nisso. Alternar a localização dos bois de um pasto a outro para que a vegetação tenha tempo de se recuperar, utilizar suplementos alimentares para reduzir a presença de capim na alimentação dos bois e com isso as emissões de metano na fermentação gástrica e cuidar da fertilidade do solo com o uso de nutrientes e leguminosas. Ela me disse o seguinte, abre aspas: claro que alguma emissão você vai sempre ter, mas você consegue reduzir bastante se você usar manejo de pastagem, manejo da alimentação do boi com complementação alimentar e redução do tempo de vida do animal. Quanto mais jovem o boi é abatido, melhor para o clima, porque ele vai passar menos tempo vivendo, comendo e produzindo metano. Fecha aspas. Já o Paulo Artacho, que é um dos autores do relatório da ONU sobre mudança climática, defende que o foco atualmente não deve ser no corte de consumo de carne, mas sim em tornar a produção menos poluente. Ele me contou que não se falou em redução de consumo da carne na reunião climática da COP26. A questão, segundo o professor, é melhorar a produtividade da pecuária com menores emissões de gases do efeito estufa. Ele disse o seguinte: na África você tem mais de 1 bilhão de pessoas que não têm renda para uma dieta com alto conteúdo de proteína animal ou vegetal. Não pode haver uma resolução, por exemplo, que toque nessa questão, porque, obviamente, pessoas que hoje não têm renda para ter uma dieta de alta proteína animal têm o direito de querer isso. Fecha aspas. E você, o que pensa disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Eu vou continuar acompanhando as discussões da COP26 aqui na Escócia, em Glasgow. Obrigada e até a próxima!